Você já se perguntou por que no filme Django Livre o Dr. Schultz não pôde resistir em atirar em Candy? Tipo, ele poderia ter apenas apertado a mão do cara e ido embora, certo? Mas por que ele não fez isso? Bom, a verdade é que o Schultz, ao longo do filme, mesmo tentando se manter neutro quando se trata da escravidão, ele demonstra uma forte aversão à crueldade que é constantemente mostrada no contexto histórico dessa época. Por exemplo, no começo do filme ele ajuda os escravos a escaparem dos comerciantes, até mesmo falando da Estrela do Norte que ajudaria esses homens a irem para uma região mais evoluída do país. Mas o ponto é que mesmo sendo contra a escravidão, o Schultz ele não faz muitas coisas para mudar isso, tá ligado? Inclusive, a gente pode até dizer que durante o filme ele demonstra ser bem hipócrita para muitas coisas. Por exemplo, ele usa a escravidão do Django para que ele pudesse ajudá-lo, já que o Django é o único que consegue identificar aqueles irmãos que ele tá procurando, ou naquele momento em que ele faz o Django atirar no homem na frente do filho, ou seja, ele tem meio ali que uma moral meio flexível. Só que, quando ele conhece o Candy, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, mano, é aí que as coisas começam a mudar de fato, porque ele descobre que o Candy não é apenas um escravagista arrombado como muitos outros que tinham de sobra por aí, mas ele é um cara que de fato sente muito prazer em tratar os seus escravos com uma brutalidade e desumanidade extrema, não apenas porque ele é mais um cara tirando proveito de um sistema perverso, mas ele vai aos poucos mostrando que, independente do sistema, ele vai acreditar que aquelas pessoas que ele usa, humilha e maltrata, pra ele merecem passar por tudo aquilo, porque mais uma vez, para o Candy, ele acredita que elas são inferiores. Tanto que ele até mesmo usa aquela pseudociência imbecil da fossa parietal do crânio de um escravo falecido para tentar justificar de maneira rasa e sem sentido que pessoas pretas têm um tipo de tendência natural à submissão, o que hoje a gente sabe que é pura besteira, mas acredite ou não, esse argumento que é usado no filme era amplamente usado para justificar esse sistema escravagista dessa época. E por isso, quando o Candy exige um aperto de mão do Schultz para finalizar a venda da Brumhilda, ele não tá apenas fechando o negócio, ele quer humilhar o Schultz com a sua autoridade. Porque um pouco antes disso, se você lembrar bem, o Schultz usa o argumento de que o autor dos Três Mosqueteiros, o Alexandre Dumas, que era um homem negro, ficaria abismado se ele soubesse que o nome de um de seus personagens, o D'Artagnan, seria dado em homenagem a um escravo que teria um fim brutal nas mãos de Candy. E quando ele dá esse argumento, isso abala ligeiramente o código moral de Candy, que por sua vez quer sair por cima e não quer ter dúvidas nenhuma de que tudo aquilo que ele acredita é o certo. E isso é bem comum no mundo real, na verdade, porque geralmente as pessoas que tentam resolver tudo no grito, na baixaria ou na humilhação ao próximo, geralmente são aquelas que perderam no argumento, mas não querem abrir mão dele, certo? Tanto que nesse momento, o Schultz entende que apertar a mão do Candy seria o mesmo de estar validando tudo de horrível que ele representa. Tipo, quando o Candy exige que o Schultz aperte a sua mão para fechar o negócio, é como se ele estivesse falando algo como: você pode acreditar no que você quiser, porque no final das contas eu tenho poder e tudo que você pode fazer é abaixar sua cabeça igual um cachorrinho, porque você vai fazer como todo mundo que continua com sua vida hipócrita, enquanto eu prevaleço com minhas ideias terríveis e ninguém faz nada sobre isso. Ou seja, note que para o Schultz, atirar em Candy foi uma questão de honra, um ato de justiça. Foi uma maneira de dizer que a brutalidade e a maldade não passarão impunes. Ou seja, nesse momento, o Schultz teve um ato heróico de escolher seguir diretamente os seus princípios, sem enganação ou falcatrua, que é o jeito dele. E ele faz isso mesmo sabendo que a sua ação traria consequências graves, e o melhor de tudo, quando o Schultz fala que ele não pôde resistir em atirar no Candy, ele tá falando que depois de toda a barbaridade que ele viu acontecendo durante o filme, principalmente pelas mãos do Candy, atirar no cara era simplesmente o caminho mais natural que deveria ser seguido, já que para ele o Candy e as suas ideias terríveis não poderia sair com vitória.